Cara, deixa eu te contar sobre um filme bizarro e sensacional que eu vi. Death of a Unicorn. Sabe aquele tipo de filme que começa meio engraçado, mas depois vira um caos completo? Então é exatamente isso. A história gira em torno do Elliot Kinchner e sua filha, Ridley Ortega. Eles têm aquela relação meio complicada, sabe? Tipo, ele é um pai meio ausente porque trabalha demais, e ela é aquela adolescente esperta, meio sarcástica, que não leva desaforo pra casa. Mas aí, os dois acabam se metendo numa parada muito louca. Tudo começa quando Elliot recebe um convite para um retiro corporativo, daqueles eventos cheios de gente rica e poderosa. O chefe dele, Odell Leopold, é um bilionário excêntrico que está sempre atrás de uma nova maneira de ganhar dinheiro. Só que no caminho pro evento, Elliot e Ridley atropelam um unicórnio. Sim, um unicórnio de verdade. E não é um bichinho fofinho, não. É um troço meio místico, estranho, que parece estar doente ou ferido. Ridley quer enterrar a criatura, dar um fim digno para ela, mas Elliot, como um cara desesperado pelo emprego, decide levar o unicórnio morto pro chefe, achando que isso pode ser útil de alguma forma. Péssima ideia. Chegando no retiro, Odell vê o unicórnio e fica obcecado. Ele acredita que a criatura tem propriedades curativas e que pode ser a chave para uma nova droga revolucionária. Então, em vez de deixar a pobre criatura descansar em paz, ele chama uma equipe de cientistas para extrair tudo o que puderem dela. E aí, mano, o filme começa a descambar pro terror. A galera que mexe no corpo do unicórnio começa a enlouquecer. Primeiro, é só paranoia e alucinações, mas depois os sintomas vão piorando. Uns começam a agir de forma violenta, outros simplesmente desaparecem no meio da floresta ao redor do retiro. O unicórnio, mesmo morto, parece ter um tipo de maldição atrelada a ele, como se estivesse se vingando daqueles que tentam explorá-lo. A situação fica cada vez mais sinistra, até que Ridley percebe que precisam dar um fim definitivo ao unicórnio, antes que a coisa fique fora de controle. O problema? Odell não quer deixar isso acontecer, porque agora ele está convencido de que a criatura pode dar a ele a imortalidade. Sem querer estragar completamente a surpresa, mas só para te dar um gostinho, as coisas saem completamente do controle. O retiro vira um pesadelo bizarro e Elliot e Ridley precisam lutar para sair vivos de lá. No meio de tudo isso, rolam daqueles momentos de reconciliação entre pai e filha, mas não é nada piegas, é bem dentro do clima caótico do filme. O final é tão absurdo quanto o começo e deixa aquela sensação de, cara, o que foi que eu acabei de assistir? E isso é uma coisa boa. Mano, Death of a Unicorn é um daqueles filmes que você não consegue parar de assistir. Ele mistura comédia, terror e crítica social de um jeito muito esperto. A atuação da Jenna Ortega tá incrível, como sempre, e o Paul Rudd traz aquele carisma dele, mesmo quando o personagem dele toma decisões questionáveis. O Richard E. Grant como vilão é simplesmente perfeito, dá vontade de socar o cara de tão cínico. O filme tem uma vibe meio "A morte te dá parabéns", encontra o segredo da cabana, sabe? Aquele terror que sabe rir de si mesmo, mas que também te deixa desconfortável em alguns momentos. E a história consegue equilibrar bem a comédia e o horror sem ficar besta. Se eu tivesse que dar uma nota, eu mandaria um 8.5/10 fácil. Vale muito a pena assistir. Especialmente se você curte esses filmes com um pé no surreal. Então é isso, meu amigo. Se for assistir, me chama, porque esse filme vale o debate depois.